Salve Maria, irmãos e irmãs que me acompanham pelo canal Arthur Maria, canal de formação católica pela internet. Estou aqui hoje gravando esse pequeno vídeo para apresentar para vocês alguns livros que eu tenho aqui de formação, algumas biografias de alguns santos, alguns livros também escritos pelos santos, alguns livros de história da igreja, os livros que a gente estuda para poder levar a melhor formação a todos. O nosso grupo se baseia principalmente no magistério da igreja, na Sagrada Escritura e na tradição. Nós não falamos nada daquilo que vem de nós, e sim do que os santos viveram, do que a igreja ensina. Então vou tentar mostrar aqui para vocês alguns livros que eu tenho aqui. Alguns estão lá dentro do quarto guardado, mas em outra oportunidade eu estarei trazendo aqui para vocês. Então vamos lá. Aqui escondidinho aqui na primeira parte aqui onde está meu dedo, tem aqui a Teologia do Corpo, do Papa João Paulo II. Aqui temos o livro de São Tomás de Aquino, as questões disputadas sobre a alma. Para quem me conhece sabe que eu sou um grande admirador de São Tomás. Pretendo, se Deus me der essa graça, de ser um grande tomista. Então está aqui questões disputadas sobre a alma de São Tomás de Aquino. Aqui temos também as virtudes morais, também de São Tomás de Aquino. São Tomás, eu não consigo entender o que ele escreve. Ele escreve de uma maneira bem difícil de se entender, mas com a oração acredito que, e instruído também por um professor bom, um professor tomista, aí eu consigo entender. Aqui eu tenho também o Credo de São Tomás de Aquino. É um livro bem tranquilo de ler, Ele explica toda a oração do Credo de uma maneira bem didática. E tem os 10 Mandamentos, também de São Tomás de Aquino, muito bom também. Aqui tem Confissões de Santo Agostinho, a sua autobiografia, o maior tratado de filosofia que existe, um grande livro aí, recomendo a todos a leitura. Temos aqui Filoteia de São Tomás de Aquino, de São Francisco de Sales, ou Introdução à Vida Devota, o grande doutor da moral, São Francisco de Sales, esse grande livro. Aqui eu tenho um livro que eu comprei assim após a minha conversão, que eu não vou poder falar muito bem sobre ele, que é da Sarah Rudin, o Apóstolo Paulo. Aqui tem outro livro, também A Maldição que Pesa sobre a Lei, também que vai falar do Apóstolo Paulo. Aqui eu tenho A Infância de Jesus, do grande Papa Bento XVI, os melhores papas aí pós-concílio, O Papa que veio para defender a doutrina católica, veio instituir a missa que nunca foi proibida, que é a missa tridentina. Aqui eu tenho a biografia de São Francisco de Assis, não li ela ainda. Aqui eu tenho as cartas completas de Santa Catarina de Sena, doutora da igreja. Escondidinho ali eu tenho um livro, uma biografia de São João da Cruz. Tem alguma doutrina dele também ali, um pequeno livro sobre São João da Cruz. Aqui eu tenho do professor Felipe Aquino de História da Igreja. Isso aqui é a Idade Antiga, Idade Antiga. Aqui tem a Idade Média. Aqui eu tenho o Brilho da Castidade. Aqui eu tenho uma série de livros do professor Felipe Aquino. Tem aqui o Brilho da Castidade, Falsas Doutrinas. Esse aqui é o Namoro, também do professor Felipe Aquino. Os Anjos, também do professor Felipe Aquino. Que Por que Confessar, Como se Confessar, também do professor Felipe Aquino. Aqui eu vou entrar na área de Santa Teresa. Quem me conhece também sabe que eu sou um grande admirador de Santa Teresa. Tem Santa Teresa de Jesus aqui, o livro da vida. Santa Teresa de Jesus, Caminho de Perfeição. E Santa Teresa de Jesus, Castelo Interior ou Moradas. Aqui eu tenho o Diálogo de Santa Catarina de Sena, um livro muito recomendado, um grande clássico da espiritualidade, uma conversa que Santa Catarina tem com Deus Pai. Aqui eu tenho o Breviário da Confiança, que é outro livro famosíssimo. Aqui eu tenho alguns livros do Chesterton. Tem aqui a Ortodoxia, que é um livro que ele escreve após a sua conversão ao catolicismo. Aqui eu tenho a biografia de São Tomás de Aquino, escrita por Chesterton. Aqui eu tenho o livro do Monsenhor Lefebvre. Quem me conhece também sabe que eu sou muito fã do Lefebvre e da Fraternidade São Pio X, que defende a missa de sempre e tá aí para propagar também a missa de sempre aí, a tradição da igreja aí, de 20 séculos que pelo concílio foi varrida. Então
então aqui, Carta aos Católicos Perplexos. Aqui eu tenho o Banquete do Cordeiro, do Scott Hahn. Scott Hahn, que é um ex-pastor calvinista, que assistindo a missa se converteu à fé católica, que viu que a missa e o Apocalipse relata a missa. Então ele foi para a missa e se viu dentro do Apocalipse, então se converteu aí à fé católica. Aqui eu tenho a Resposta Católica, do volume 1 do Padre Paulo Ricardo. É um compêndio de algumas respostas de alguns programas que ele fez ao vivo aí, e alguns programas também que ele tem no YouTube. Então algumas respostas aqui, um compêndio. Aqui eu tenho o Segredo da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, escrito pelo Padre Júlio Maria, uma explicação do Tratado da Verdadeira Devoção. Quem conhece o nosso grupo, o apostolado do Grupo Santo Terço, sabe que a gente tem por missão divulgar a total consagração à Santíssima Virgem Maria. Então aí é um livro que a gente tem que estudar. Aqui tem os livros da Glória Apolo, né? Quem conhece a história sabe que foi aquela senhora que foi atingida por um raio e por uma graça extraordinária ela voltou à vida, mas ela ia ser condenada ao inferno. Aqui tem o Catecismo da Total Consagração à Santíssima Virgem. Aqui eu tenho o Segredo de Maria. Aqui eu tenho a biografia de São Luís Maria Grignion de Montfort, que eu não li ainda. Aqui eu tenho Santo Agostinho, a Virgem Maria. Eu vou estar fazendo um vídeo em breve defendendo a virgindade de Nossa Senhora. Vou usar esse livro aqui para provar. Aqui eu tenho um Filho em Defesa da Mãe, escrito por um herege. Na época eu não sabia que ele era herege quando eu comprei esse livro. Ele se tornou herege após começar a defender o comunismo. E a igreja ela condena em vários decretos o comunismo. O Paulo Leitão, então, com seus livros, com suas heresias. Aqui eu tenho As 7 Mentiras sobre a Igreja Católica, não cheguei a ler ainda. Aqui tem o Pequeno Ofício Divino. Aqui eu tenho o Combate Espiritual. Esse combate espiritual aqui ele era muito lido por São Francisco de Sales. Aqui eu tenho a Autobiografia de Santa Margarida Maria Lacoque. Eu ganhei de presente. Quero mandar um abraço aí ao Rodair, que me deu esse livro. Aqui eu tenho São João Bosco. Quem me conhece também sabe que eu sou um admirador fantástico também de São João Bosco. Aqui eu tenho Um Cristão Bem Formado. É um livro magnífico, eu já tive a oportunidade de lê-lo. Aqui eu tenho Sonhos de São João Bosco, Céu, Inferno e Purgatório. Não li ainda. Aqui eu tenho um livro sobre o escapulário. Aqui eu tenho a Carta aos Amigos da Cruz, de São Luís também. Ótimo livro, recomendo a todos para que possam ler esse livro. Aqui tem A Vida e os Milagres de São Bento, escrito por São Gregório Magno. Recomendadíssimo também. Aqui eu tenho O Ente e a Essência, de São Tomás de Aquino. Não cheguei a ler ainda. Aqui Família e Igreja, um livro de orações. Aqui eu tenho as 3 obras de São José Maria Escrivá, que é o Caminho, o Suco e o Forja. E aqui eu tenho a biografia de Santa Rita de Cássia e Santa Teresinha do Menino Jesus. Aí aqui embaixo eu tenho alguns livros, que eu adquiri recentemente, que é o Vaticano II, nem dogmático, nem pastoralmente correto, escrito por uma série de artigos do professor Orlando Fedeli. E eu tenho aqui No País das Maravilhas, a Gnose Burlesca da TFP e dos Arautos do Evangelho. Que não de professor Orlando, que ficou 30 anos lá dentro da TFP, denuncia um culto secreto que tinha lá dentro. Não deve ter ainda. É um culto secreto a Dr. Plínio e a mãe dele. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Continue acompanhando o nosso canal, Arthur Maria. Também possam acompanhar também o canal Apostolado do Grupo Santo Terço, para que vocês possam aí ter uma boa formação católica, baseado no magistério da igreja, na tradição da igreja e nas Sagradas Escrituras. Salve Maria a todos.